Olá, estudantes, esse exercício literal, ele parece difícil, mas ele é fácil. Primeiro, porque ele só tem letra. E se só tem letra, você não erra a tabuada. Então fica tranquilo. Segundo, ele vai exigir de você só a parte conceitual. A matemática dele é bem simples. Agora, se você tem dificuldade com funções e equações de primeiro grau, aí vai ficar mais complexo. Mas vamos devagarzinho. Um homem empurra uma caixa de massa M sobre um piso horizontal, exercendo uma força constante F, que faz um ângulo θ com a direção horizontal, conforme mostra a figura abaixo. Considere que o coeficiente de atrito cinético entre a caixa e a superfície é μ, e que a aceleração da gravidade é g. Veja, não é g igual a 10. A aceleração da gravidade é g. Vamos analisar a situação bem devagar. A força F, ela está inclinada apontando para baixo. Como ela não está nem horizontal nem vertical, então existe uma componente da força F horizontal, que eu vou chamar de Fx, e existe uma componente da força F vertical e para baixo, que eu vou chamar de Fy. Professor, por que não é vertical para cima? Porque a força F estava apontando para baixo. Então, a componente dela não pode apontar para cima, também tem que apontar para baixo. Bom, na caixa, como ela tem massa e está sob a aceleração da gravidade, tem peso. E como está sobre uma superfície, tem normal. Então, algumas coisas nós já vamos interpretando aí. Primeiro, que Fx, como está adjacente ao ângulo θ, é F cosseno de θ. E Fy, como está, vou até fechar aqui um tracejado, oposto ao ângulo θ, Fy vai ser F seno de θ. Eu já fiz lá a decomposição de vetores. Se você tem dificuldade com decomposição de vetores, procure a videoaula aqui no nosso canal. No nosso, porque é meu e é de vocês também. O vídeo sobre decomposição de vetores. Bom, fiz lá Fx e Fy. Consigo falar mais coisas. Que nessa situação, como o bloco não está afundando, nem está sendo arremessado pela superfície, eu consigo dizer que a normal é igual a peso mais Fy. Porque Fy aponta para baixo, peso aponta para baixo e normal aponta para cima. Até aí é azul. Como tem atrito, né? E é cinético, ele fala, força de atrito vai ser igual a μ vezes a normal. E aí toma cuidado, que a normal não é igual ao peso, a normal é igual a peso mais Fy. Vamos para o item A. Utilizando as grandezas e símbolos apresentados no enunciado, deduzam uma equação literal, ou seja, só com letras, para o módulo da força F exercida pelo homem, de modo que a caixa se movimente com velocidade escalar constante. Como a velocidade é constante, meu filho e minha filha, a força resultante tem que ser igual a zero na horizontal. E na horizontal eu vou ter duas coisas, eu vou ter Fy. E, contrário ao movimento, eu vou ter a nossa amiga força de atrito. Então eu já posso dizer que Fy, não, eu falei Fy, mas não é Fy, é Fx. Então eu vou ter Fx igual a força de atrito. E é igual porque tem que se movimentar com velocidade constante. E quando a velocidade é constante, a força resultante é zero. Vamos agora destrinchar isso aí. Fx nós já tínhamos colocado lá em cima que Fx é F vezes cosseno de θ. E a força de atrito é μ vezes a normal. Bom, como ele quer o valor da força F, vou deixar essa força F aí, esse cosseno de θ, que não tem como mexer com eles por enquanto. μ é μ. Só que normal eu já posso substituir por peso mais Fy. Bom, posso continuar a nossa substituição aí do lado direito da igualdade. Peso é massa vezes a aceleração da gravidade.
e FY é F vezes seno de θ. Beleza. Vou destrinchar um pouco mais isso aí. F vezes cosseno de θ igual mi vezes mg, mi, mg. Mais mi vezes f seno de θ é mi, f seno de θ. Como que me interessa o valor de f? Tudo que tem f para um lado, tudo que não tem para o outro lado. Continuando aqui em cima. F vezes cosseno de θ menos mi f seno de θ igual a mi vezes mg. Bom, vou colocar esse f aí em evidência. F vezes cosseno de θ menos mi seno de θ igual a mi vezes mg. Então, eu só coloquei como f aparecia nesse elemento e aparecia nesse elemento, coloquei ele em evidência. Então, f vezes cosseno, f cosseno, menos f mi seno, f mi seno. Tá aí. Bom, como eu quero f, finalizo agora. F vai ser igual mi mg dividido por cosseno de θ menos mi seno de θ. Eu sei que alguém vai pensar aí, dá para simplificar o mi com mi. Não faz isso, pelo amor de Deus, que tem um sinal de menos aqui, você arrebenta com tudo. A equação é essa daqui mesmo. Fechou. E equação literal para o módulo da força F. É só isso? É só isso. Então, você veja que eu fui só substituindo as coisas para chegar nessa equação literal. Continuando, vamos ao item B. Eu vou fazer o item B de azulzinho aqui nesse cantinho que sobrou. Escreva a equação para o módulo da força, no caso dessa força F, para o caso particular em que o ângulo θ é igual a zero. Isso é, a força F é paralela ao piso. Para a força F paralela ao piso, ainda na condição de velocidade escalar constante, F vai ser igual à força de atrito. Como o θ vai ser igual a zero, então esquece Fy e esquece Fx. Não tem mais nada disso. Não tem nenhuma componente. F agora é paralela ao plano. Então F fica igual a mi vezes a normal. Nesse caso particular, a normal vai ser igual ao peso. Por quê? Porque não tem mais Fy, não tem mais Fy na jogada. Acabou. Você coloca aí para seno de θ com θ valendo zero, seno de zero é zero, e zera tudo, e Fy vai para cucuia. Não é mesmo? Então acabou. Então, fica F igual a mi. Hoje está horrível esse mi, né? Vamos dar uma arrumadinha só para ficar bonitão. Então, fica sendo mi vezes. Como a normal igual ao peso, mi vezes peso. Ou seja, então F fica igual a mi vezes mg, porque peso é mg e acabou. Item A, item B, exercício literal. Gente, vocês estão assistindo essa videoaula, não se apavore com exercícios literais, porque são esses exercícios em segunda fase, por exemplo, que pode colocar você de verdade numa disputa direta por uma vaga, porque a maioria esmagadora dos estudantes tem medo de exercícios literais e acabam pulando, nem fazem. Então, pessoal, coragem e calma. Um abraço e se você gostou, deixe seu like.